É sabido que viajar amplia o horizonte. Você obtém uma visão de outras culturas, conhece novas pessoas e mergulha em mundos estrangeiros. Porém, às vezes acontece que atrações únicas são esquecidas e se transformam em lugares escondidos. Alguns desses lugares e locais extraordinários são apenas uma reminiscência de tradições ou ruínas antigas. No vídeo de hoje, queremos mostrar 10 atrações turísticas incríveis que não existem mais. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Estátuas de Buda Bamiyan. Essas relíquias religiosas foram encontradas no Vale de Bamiyan, no Afeganistão, que foi adicionado ao Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. As estátuas eram as maiores imagens de Buda em pé no mundo e fazem parte da arte greco-budista. As duas estátuas maiores tinham 53 e 35 metros de altura e eram complementadas por estátuas menores esculpidas na rocha. De acordo com os arqueólogos, as estátuas de Buda foram construídas entre os séculos 3 e 10 e serviam como local religioso para os monges que ali viviam. A estátua maior, com 53 metros de altura, é uma imagem do Buda Dipankara, e a estátua menor, com 35 metros de altura, representa o Buda Shakyamuni. Para a construção, 2 nichos de rocha foram cortados na pedra e os contornos das estátuas foram modelados de forma grosseira. Aplicando um gesso de argila, os construtores puderam trabalhar e completar os retratos mais detalhadamente. O Vale de Bamiyan foi budista até o século VIII, antes de ser islamizado, e este local religioso perdeu sua importância. No final do século XIX, o emir do Afeganistão, Abu Rahman Khan, ordenou a extensa destruição das figuras, contribuindo assim para o declínio deste local único. Em 2001, milícias do Talibã, lideradas pelo Mullah Mohammed Omar, explodiram grande parte dos restos mortais, incluindo a cabeça do Buda de 35 metros de altura, os murais acima no nicho de rocha e algumas estátuas de Buda menores próximas a ele. Hoje, há planos de reconstrução e estão em andamento as obras de recuperação dos restos mortais. Crystal Palace, em Londres. Este extraordinário edifício de estilo vitoriano foi construído especialmente para a Feira Mundial de Londres em 1851. Foi projetado pelo arquiteto britânico Joseph Paxton e construído sob a direção de Charles Fox. Foi originalmente construído no Hyde Park, mas após a Feira Mundial foi transferido para o bairro londrino de Lewisham, onde foi reaberto em uma forma ampliada em 1854. Devido às inovações na produção de ferro e às também técnicas graças à Revolução Industrial, foi possível erguer este edifício especial na forma. Graças às vigas de ferro, foi possível dispensar a alvenaria de suporte e trabalhar em grande parte com o vidro como principal componente do conjunto edificado. Essa variante de construção também facilitou a transferência do edifício para outra parte de Londres, onde foi quase completamente destruído após uma explosão em 1936. Apenas 2 torres sobreviveram ao incêndio e foram inicialmente preservadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, no entanto, temia-se que essas torres pudessem servir como marcos, então foi tomada a decisão de eliminar os últimos vestígios do Palácio de Vidro. Hoje em dia, o parque, que ainda existe, foi reconhecido pela Autoridade Britânica de Proteção de Monumentos como um parque de interesse histórico e adicionado ao Registro de Parques e Jardins de Interesse Histórico Especial da Inglaterra. Pennsylvania Station, Nova York. Este edifício foi considerado uma maravilha da engenharia no século XX. A Penn Station, como é conhecida coloquialmente, foi construída em 1910 e, com o passar dos anos, foi se tornando cada vez mais importante, o que se refletiu no aumento do número de passageiros. Mais e mais rotas foram expandidas, de modo que a rede de rotas se tornou cada vez mais extensa. A expansão das rotas também fez com que a estação continuasse a crescer e o custo de manutenção subisse. Na década de 1960, os responsáveis decidiram demolir parcialmente a estação, pois os preços dos terrenos em Manhattan continuavam a subir e a situação financeira do PRR era muito precária na época. Conservacionistas, moradores da cidade e arquitetos lutaram pela preservação deste complexo edificado único, mas sem sucesso. Um efeito colateral positivo, no entanto, foi uma lei para a preservação de monumentos históricos. Pink Terraces, em Nova Zelândia.
Este espetáculo natural foi encontrado na área vulcânica de Waimangu Volcanic Rift Valley, na Nova Zelândia. Foi uma maravilha natural única que infelizmente foi soterrada em 10 de junho de 1886 por uma erupção vulcânica e, portanto, destruída. Os terraços eram um ímã turístico na altura e eram mesmo referidos como a oitava maravilha do mundo. Este extraordinário fenômeno natural foi criado por 2 geysers que ejetaram água aquecida com alta concentração de dióxido de silício. A água desceu pela encosta, deixando depósitos espessos de geyserite, um mineral opala. Isso criou os belos terraços, que eram rodeados por bacias de água. Havia os terraços brancos, que eram maiores e considerados mais bonitos, e os terraços rosa, que serviam para banho. Sutro Baths, em São Francisco. Esta instalação é um dos locais escondidos mais populares em São Francisco e atrai hoje inúmeros turistas todos os anos. Os banhos Sutro era uma piscina interna de água salgada de propriedade privada na costa do Pacífico. O imigrante alemão Adolf Sutro deu a ordem para a construção desta piscina coberta, que, na época, em 1896, era a maior do gênero no mundo. O prédio foi quase totalmente destruído em um incêndio em 1966, deixando apenas as ruínas, que ainda podem ser vistas hoje. A piscina coberta era composta por 5 piscinas menores e uma maior, uma usina a vapor com lavanderia anexa, arquibancadas e também vestiários. Galeria Chacaltaya, na Bolívia. Por anos, a galeria foi considerada a área de esqui mais alta do mundo. No entanto, as massas de gelo encolheram devido ao aquecimento global, até que nada sobrou da geleira em 2009. A geleira ficava entre os 2 picos de Huayna Potosí e Illimani. Você pode subir a montanha até 5.220 metros, que hoje em dia também é oferecido visita guiada na montanha. Uma cabana do Clube Alpino Austríaco funcionava na montanha, mas atualmente é administrada pelo Clube Andino Boliviano, devido ao menor número de convidados. E também devido ao derretimento do gelo, há apenas uma pequena encosta na Chacaltaya, na qual, entretanto, não há mais esqui ativo. A montanha é um destino popular entre os entusiastas de caminhadas, pois o cume pode ser facilmente alcançado a pé. Mesquita do Profeta Jonah. A Mosul Mesquita Jonan foi inicialmente uma velha igreja nestoriana, que foi então rededicada como uma mesquita. O local religioso foi destruído pelo Estado Islâmico em 2014, depois de previamente saqueado. De acordo com histórias, o profeta Jonas foi enterrado aqui. Antes de o local ser rededicado a uma mesquita, o mosteiro de Mar Yonan, na Síria Oriental, ficava aqui. Sob a mesquita, os arqueólogos descobriram um extenso sistema de túneis e a maior sala do trono conhecida no Império Assírio até hoje. Em seu apogeu, esta sala do trono tinha 55 metros de comprimento e abrigava um pedestal no qual o então governante Assar Shaddon recebia seus visitantes. Royal Opera House, em Valletta. Este belo edifício de ópera estava localizado na capital de Malta e agora funciona como um palco ao ar livre. Como o prédio da ópera original se tornou muito pequeno, o governo contratou o arquiteto maltês Salvatore Fenesch para construir um novo prédio. Após 5 anos de construção e alguns atrasos na construção, a nova ópera foi inaugurada em 1866 com a atuação do Puritani di Vincenzo Fellini. Com 1.095 lugares e 200 lugares em pé, ofereceu espaço para a exibição de produções maiores. Em 1873, irrompeu um incêndio na ópera, que destruiu completamente o interior. No entanto, decidiu-se começar a reconstruir imediatamente, a fim de preservar a ópera. No primeiro ano após a reabertura, cerca de 24 diferentes produções de ópera, incluindo 19 de Giuseppe Verdi, aconteceram na Royal Opera House. Durante a Segunda Guerra Mundial, o prédio foi vítima de vários ataques aéreos e foi seriamente danificado no processo. Desta vez, por razões de segurança, partes do edifício foram demolidas anos depois e não reconstruídas. Hoje em dia, você só pode ver algumas ruínas remanescentes, que apenas vagamente sugerem a antiga glória. Pagode de porcelana em Nanjing. Esta maravilha arquitetônica tinha 79 metros de altura e consistia em 9 andares, que eram revestidos com pratos de porcelana. O pagode foi construído no início do século XV e completamente destruído durante a Revolução Taiping, de 1852 a 1864.
A conclusão da torre levou um total de 17 anos e é chamada de Baoanzi, em chinês, que significa algo como Templo de Grande Gratidão. A torre foi considerada uma maravilha do mundo pelos europeus na Idade Média e foi uma das mais belas de sua época. Cachoeira de Iguaíra, na fronteira Brasil-Paraguai. Essas cachoeiras de tirar o fôlego, também conhecidas como Sete Quedas, eram compostas por 18 enormes quedas d'água, que tiveram que dar lugar à construção de uma barragem. Eram uma das cachoeiras mais poderosas do mundo e eram comparáveis às imponentes cataratas do Iguaçu no Brasil. Elas cobriam uma altura total de 114 metros. A maior cachoeira atingiu uma altura de 40 metros. Atualmente existe uma barragem no ponto onde ficavam as cachoeiras. Existem outros inúmeros fenômenos naturais e atrações turísticas que ou pela mão do homem ou foram destruídas pelas forças da natureza. Com alguns desses destaques, você sempre pode visitar as ruínas e ter uma ideia da antiga beleza e graça das atrações. Elas são testemunhas de tempos idos e sua história nos permite mergulhar em tempos também remotos, culturas antigas e espetáculos naturais fascinantes. Essa transitoriedade mostra também que se deve valorizar mais a beleza deste mundo e, acima de tudo, protegê-lo com mais intensidade. Cada um de nós pode fazer a sua parte e cuidar para preservar os atrativos para a posteridade.